Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra do nosso Senhor, que é viva e eficaz. Ele é a palavra que é viva e eficaz, do qual a palavra nos ensina que em vão vigia o sentinela, aqueles que ficam na torre, se não for o Senhor que guarda a cidade. Assim como em vão também, se não for o Senhor o construtor, porque somente através dele que se consolida a casa, da qual ele sempre nos ensina que o construtor tem sempre a honra é dele do que a própria casa, assim como ele foi superior ao próprio Moisés, por ser o construtor, qual a palavra diz que a face de Moisés brilhava, de tão gloriosa, por ele receber num coração de carne, onde resplandecia na sua face. Mas com o tempo, segundo os murmuradores ali, foi desvanecendo. Aqui, assim como sabemos de uma casa que recebeu e anunciava o batismo do arrependimento, João o Batista, que dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Do qual também, quando ali esteve preso, naufragou na fé ao mandar os seus discípulos perguntar se era aquele do qual ele viu que Deus já lhe havia revelado que havia de repousar o Espírito sobre si, a perguntar se havia de esperarmos outro, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. A incredulidade da qual ele sempre exortava os discípulos seriam feitos apóstolos, aonde sabemos que até após sua ressurreição, de Tomé, que teve para que tocar e ver para crer, e ele diz: porque me viste, me tocaste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creem. Fará as mesmas obras maiores farão, porque ele foi para o Pai e está como juiz e é aquele que governa. Os anjos sobem e descem sobre ele, do qual ele nos ensina, ele é o construtor através do Espírito Santo. Buscamos na fonte, aquele que é a pedra angular, que muitos veem como pedra de esquina e acaba sendo um tropeço para aqueles que veem como pedra de esquina, aqueles que rejeitam a verdade, e não consolida a casa. Ele tem um prumo na mão, que o seu prumo de longe, ele reconhece aqueles que estão fora do prumo, e ele tem, através do sopro da sua boca, da qual todo sepulcro caiado cai, não persevera. E aquele que consolida através da fé, nós temos as suas virtudes, onde através do exercício constante da fé se discerne entre os espíritos, avalia os espíritos, discerne entre o bem e o mal, persevera consolidando, segundo o alicerce já lançado, segundo os 12 apóstolos, venceram as 12 tribos de Israel, do qual nós seguimos o leão da tribo de Judá, do qual Jacó disse, Judá será como um leão cheio de força e poder, do qual ele nos outorga o seu poder e autoridade, do qual Moisés não falou seu sacerdócio,
da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, e luz, trouxe pão e vinho maior, abençoou da promessa, da qual ele disse: de agora em diante não bebereis do suco da vinícola, até que sejais ministrados pelo Pai. A noiva que obediente não se envolve por elementos, mas sim segundo o Espírito Santo que nos batiza, que nos capacita, porque aonde há o Espírito há liberdade. Nem seguimos segundo a purificações exteriores, que por estes que assim perseveram são intitulados de estarem segundo a lei de Moisés, do qual se tropeça em muitos pontos e não são cumpridores pela lei, estáis acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, mas segundo a graça que opera em nós, sois cumpridores, sois salvos, ainda que se tropece em algum ponto. Lembrai-vos de Paulo, que se gloriou das suas visões, mas mesmo assim, ele disse: é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, a minha graça te basta. E assim nós perseveramos até aqui, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece, fiel àquele que prometeu, que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, da qual Ele é o nosso vigia, aonde é uma torre forte, da qual Ele é o construtor da casa através do Espírito Santo, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.